Nesse vídeo vamos falar sobre uma arquitetura que é a base da maioria dos modelos baseados em redes Deep Learning, que é o conceito associado a redes convolucionais, ou CNNs. Aí, redes convolucionais são uma evolução do conceito associado a redes Multilayer Perceptron, introduzindo novas features e novas características para poder extrair informações a partir dos dados. Então, elas possuem uma base, uma inspiração biológica associada a alguns conceitos de reconhecimento de objetos e padrões no córtex visual humano. Então, a teoria associada ao funcionamento desses modelos tem como base uma pesquisa associada da década de 50, onde Hubbell e Weisel identificaram que o córtex visual responde de forma seletiva em relação aos padrões de entrada. Eles ganharam o prêmio Nobel a partir dessa pesquisa, que não objetivava construir classificadores, e sim interpretar como o cérebro humano identificava e processava os padrões visuais. Mas como eles fizeram essa pesquisa? Então, as pesquisas naquela época estavam associadas a você conseguir, de alguma forma, interpretar a resposta elétrica que era recebida por uma célula neuronal do córtex visual, e a partir disso verificar a resposta que ela oferecia em relação a uma entrada. Então o experimento foi realizado mais ou menos dessa forma, simplificando um pouco o experimento que eles realizaram. Eles introduziam alguns eletrodos no córtex visual de alguns animais, normalmente gatos, e a partir disso mediam a resposta que estímulos visuais ofereciam em relação a essa entrada. Então eles apresentavam aqui, ligavam lá alguns eletrodos em algumas células específicas do córtex visual e, a partir de alguns estímulos, apresentavam estímulos básicos como linhas, ângulos, texturas, objetos que se conectavam, e tentavam medir a seletividade elétrica nesse eletrodo associada a esse estímulo visual. E o que eles perceberam é que, independente da imagem que eles mostravam, se a imagem oferecia o mesmo padrão, era o mesmo conjunto de células que respondia para esse tipo de estímulo. E variações pequenas nesse padrão ofereciam uma resposta com menor intensidade, mas associada a essas mesmas células. E o que eles perceberam é que no córtex visual a resposta associada ao padrão de entrada ela é localizada, então um conjunto específico de células responde pelo mesmo estímulo, e esse estímulo ele varia de acordo com quão mais próximo do padrão armazenado se está. Então, quanto mais similar, maior o estímulo elétrico, e quanto mais, se o estímulo de entrada for um pouco diferente, o padrão de resposta ele vai decrescendo até não ser mais respondido por esse conjunto de células e ser respondido por um outro conjunto de células associadas. Então, o que eles conseguiram, de certa forma, analisar está associado às características de representação das informações. Quem estiver um pouquinho curioso como foi esse experimento, vocês conseguem visualizar aqui no YouTube vários desses experimentos. Vocês podem olhar aqui um experimento, eu só vou mostrar uma parte dele, onde a parte iluminada é a parte que é apresentada aqui para o animal que está analisando essas imagens, para o gatinho no caso. Veja que ele está armazenando um outro padrão. Então, ele primeiro selecionou algumas células associadas aqui ao padrão de X, e a partir disso, veja que quando ele varia a orientação e a apresentação, não tem um estímulo elétrico que é medido aqui com um som. E veja que quando o padrão é visualizado, as células são ativadas e elas respondem de forma com um padrão auditivo. Então, perceba que dependendo da orientação que você passa, essas células não são robustas a isso. Elas armazenam especificamente o padrão que foi modelado originalmente, que é aquele conjunto inicial de X. Esse vídeo tem muito tempo, vocês podem, e existem vários vídeos desses que vocês podem analisar, dos experimentos que eles realizaram lá na década de 50 e de 60 e que contribuíram bastante para a percepção de como o cérebro processa principalmente padrões visuais. A partir desses experimentos, quais foram algumas das conclusões que eles obtiveram? Que esses padrões eles se repetem, então existem células específicas que respondem por padrões específicos, principalmente associadas a padrões mais básicos.
Então, essas células que respondem a padrões mais básicos, eles chamaram de células simples, que respondem, por exemplo, a retas, inclinações, orientações, conjuntos de textura, eventualmente angulações. E associado a essas células, existem outras células que são conectadas a elas que correspondem a padrões mais complexos. Quando eu junto dois padrões armazenados em células simples, eles são combinados em uma célula mais complexa que representa um objeto de mais alto nível, a qual eles chamaram de células complexas ou até células hipercomplexas, que na medida que eu junto de forma hierárquica essas células, objetivando responder a padrões mais complexos, que inclusive pode estar associada a padrões de movimentação ou de regiões mais complexas de resposta, né? Então, um exemplo associado a isso é que, na medida que eu tenho células mais complexas agregadas, e essas células elas são agregadas em um conceito de camadas, dependendo do objeto que eu estou mostrando, veja aqui que eu estou nesse exemplo aqui, essa linha aqui não tem resposta nenhuma, mas o objeto está sendo mapeado, que seria o final da linha aqui, na medida que ele aparece, ele faz com que as células de mais alto nível respondam com essa associação. E essa foi uma das descobertas bastante importantes nesse campo, porque elas definiram que a gente tem, sim, células que são especializadas para alguns padrões de representação, e essas células simples podem ser combinadas para poder representar informações de mais alto nível. Isso é uma característica importante, porque na medida que eu tenho a combinação dessas informações, eu consigo representar informações de grau mais elevado, baseado em padrões mais simples que se repetem. Então, a maioria das imagens possui complexas, por exemplo, se eu tenho uma imagem complexa como um carro ou uma face, ela é formada pela combinação de linhas, ângulos, texturas, cores, que podem ser representadas por informações de mais baixo nível, que no caso seriam as células mais simples. Então, evoluindo um pouquinho nesse conceito, deixando de lado um pouquinho o conceito biológico, indo mais para a área de computação, a nossa abordagem aqui nesses vídeos vai ser mais prática, então eu vou só contextualizar um pouquinho esse conceito, mas a gente vai focar mais na parte prática desse processo e mais voltada à computação. Na década de 80, Fukushima pegou, se inspirado nesse tipo de conceito de representação de informação e propôs uma das primeiras arquiteturas que a gente pode considerar uma arquitetura de representação de informação utilizando o conceito de uma rede convolucional, né? Então, ele tentou mapear, a partir dessa abordagem de Hubble-Hazel, o conceito de células simples e células complexas, na representação de informação. O que ele fez foi empilhar um conjunto aqui de células simples e um conjunto de células complexas para representar informações de grau mais elevado. Então, ele colocava células simples e células complexas intercaladas, tentando diminuir a dificuldade de representação e aumentar o nível de representação das camadas mais avançadas da arquitetura, até chegar no final numa camada totalmente conectada que dava a ativação acerca do que estava sendo representado. Isso na década de 80, né? Mas era uma arquitetura para a época extremamente complexa e difícil de ser treinada. Uma evolução dessa arquitetura foi proposta no final da década de 90, e essa é uma arquitetura bastante conhecida como LeNet, né? Existem várias versões dessa arquitetura com um relativo sucesso, apesar de elas serem ainda aplicadas a problemas mais simples. Então, foi uma proposta de LeCun, Benjamin e vários outros autores, onde o objetivo era reconhecer símbolos, dígitos, na verdade, do código postal, do sistema postal americano. Então, a ideia era conseguir fazer isso de forma automática. Era um reconhecimento de um manuscrito, então era uma tarefa extremamente difícil de fazer. Hoje em dia, a gente ainda tem dificuldade em reconhecer símbolos manuscritos, dependendo da linguagem e a forma como a letra foi escrita, mas a ideia a partir disso era, inspirado no conceito proposto por Fukushima, construir o conceito de representação de informação hierárquica. Então eu tinha lá pets da imagem que eram passados e tentavam absorver informações mais simples e repassavam essa abstração dessas informações para arquiteturas mais hierarquicamente mais altas, né, mais avançadas na topologia da rede,
e essa representação ajudava bastante no conceito de caracterizar primeiro a informação de entrada e depois realizar a classificação. Então, o que eles fizeram, basicamente, é o que a gente hoje conhece como uma CNN, que é a ideia de eu convoluir pedaços da imagem a partir da entrada, a partir disso construir um mapa de representação de informações e ir escalando esse mapa, diminuindo a espacialidade do mapa e aumentando o nível de representação hierárquica da informação que está sendo armazenada. Eles faziam isso por um conjunto de camadas que combinava convoluções e subsamplings, que hoje em dia a gente chama de pooling, para poder fazer a representação de informação, até que chegava numa camada totalmente conectada que representava as ativações do modelo, cujas características eram representadas pela sua primeira parte, que combinava convoluções e subsamplings de forma hierárquica. Então veja que a gente já tem um modelo de arquitetura convolucional no início da década de 80 e no final da década de 90 aplicado na prática, né? Apesar de ser ainda associado a um problema mais simples de ser tratado, ele era extremamente eficiente do ponto de vista de classificação. Aqui está um exemplo de demonstração desse modelo aqui, tentando realizar a classificação dos dígitos. Verifica aqui as entradas, né? Aqui vocês conseguem ver os mapas de representação associados a cada uma das camadas, né? E veja que aqui, na medida que as camadas vão evoluindo, né, na arquitetura da rede, até chegar na ativação final e a probabilidade associada a essa saída. Então é uma arquitetura bastante eficiente. Essa que está sendo apresentada aqui nessa demonstração ela é NET5, existem várias variações dela com evoluções desse processo, mas apesar do sucesso, elas meio que se estagnaram nesse período por conta da dificuldade de treinar, da baixa quantidade de bases de dados que tinham muita informação disponível para fazer esse treinamento e pela arquitetura de hardware que ainda não era eficiente para processar uma grande quantidade de parâmetros durante o processo de treinamento do modelo. Então, veja que nesse contexto histórico que a gente tentou introduzir, a gente navegou um pouquinho sobre o conceito associado às primeiras CNNs. Então, é uma inspiração biológica baseada em como o córtex visual processa informações, ou nas informações que a gente tinha até aquele período sobre isso. Hoje em dia a gente evoluiu mais nesse conceito, que foram mapeadas em modelos computacionais, primeiro por Fukushima, depois por LeCun, Benjamin e outros autores no final da década de 90, e agora, depois de 2010, 2012, um modelo associado ao AlexNet, que a gente vai ver em vídeos futuros, foi implementado na prática e ganhando várias competições e sendo eficiente em diferentes domínios de aplicação, como a gente vai ver nos próximos vídeos.